Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos todos aqui reunidos para nós estarmos aprendendo um pouco da palavra de Deus, né? Quero estar aqui ministrando sobre a pessoa que tem confiança em Deus e os sucessos que eles podem, né? Que nós podemos extrair dessa confiança que nós temos no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, amados, as coisas elas mudam nas nossas vidas e o Senhor ele opera maravilhas, mesmo nas horas de adversidades. O Senhor está sempre com seus braços estendidos para nos proteger, para nos guardar. Não importa com quanto milhares de homens, de inimigos que venham se levantar contra nós, o Senhor ele é poderoso para, com um único anjo que o Senhor enviar, nos dar a vitória por completo, né? E eu quero ler aqui em segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a seguir, que vai falar que Josafá vence os seus inimigos. Irmãos, era inimigos que não acabava mais. Foi inimigos até as horas que se levantou contra Josafá, porém ele confiou no Senhor. Isso é muito importante. Ele se arrependeu de alguns atos que o Senhor não tinha se agradado e através deste arrependimento o Senhor deu-lhe vitória, porque Deus quer ver um coração sincero, um coração que se volte para Ele, e é isso que nós vamos estar fazendo depois que nós meditarmos nessa palavra. Capítulo 20 de segundo livro de Crônicas, versículo 1 diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, e da Síria já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá. Irmãos, aqui quando eu me deparei com esse texto que fala que depois disto os filhos de Moabe, aí eu falei, mas peraí, depois de quê? Aí eu voltei um pouco no contexto, né, em alguns capítulos anteriores, e nós fomos vendo que Josafá, ele assume o reinado no lugar de Asa, o seu pai, e ele, irmãos, ele começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. No capítulo 17 vai falar que Josafá, seu filho, né, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Aí o versículo 2 diz que ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Então o Senhor ele foi com Josafá porque nos primeiros anos andou nos caminhos de Davi, seu pai. Olha só. Fala que nos primeiros anos da vida de Josafá, ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas agora eu te faço uma pergunta. Davi era pai de Josafá? Pai biológico não, né? Mas aqui, Josafá ele pega Davi como um pai referencial para fazer conforme Davi fazia, porque se ele fosse fazer o que Asa fez, simplesmente Asa, alguns momentos ele titubeou e deixou que a fé batesse asa e voasse, a confiança em Deus batesse asa e voasse, como, por exemplo, quando Asa deixou de confiar em Deus para confiar no rei, lá no homem, e foi repreendido pelo profeta, e ele não aceitou aquela repreensão. Mandou que o profeta ficasse preso na casa do governador e depois Deus provou ele, lhe deu ainda
uma enfermidade nos seus pés para que ele pudesse se arrepender do que ele havia feito com o profeta, daquela confiança que ele teve no homem, mas não teve jeito. Mais uma vez, Asa confiou nos médicos mais do que em Deus. A Bíblia diz que, mesmo assim, ele não buscou, mesmo o Senhor ferindo ele não buscou o Senhor, mas sim buscou os médicos. Então, Deus fez isso aí, amado, para que ele pudesse se arrepender, pudesse se retratar com Deus e voltasse, né, a confiar em Deus. Porém, ele não voltou a confiar em Deus, continuou confiando no homem. E aqui, Asa, né, Josafá, aliás, ele andou nos caminhos nos primeiros anos. Vejam só que depois Asa também teve uns deslizes, né, deslizezinho aí, mas depois o Senhor provou e ele se arrependeu. Foi diferente de Asa, que não se arrependeu nos seus últimos dias. Então, Josafá começou bem, né, nos seus primeiros anos, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Tá? Então aqui, como eu já falei, Davi foi um referencial para Josafá. Olha, e fala no versículo 4 que ele, antes de, né, mesmo andando nos caminhos do Senhor, ele fez, né, buscou o Senhor Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Aí, se for ver as obras de Israel, né, que foram obras más que eles fizeram. Jeroboão, por exemplo, ele fez um bezerro de ouro para adoração, para que o pessoal adorasse em Israel e não fosse buscar o Deus verdadeiro. E foi essa aí as obras más que Israel praticou. E Josafá, ele não andou, não seguiu as obras segundo as obras de Israel, né? Ele andou nos caminhos do Senhor e por isso ele foi vitorioso. Então o Senhor, ele confirmou, né, o reino nas suas mãos, nas mãos de Asa, e todo Judá, né, trouxeram presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância, né? Então encorajou-se ali o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda ele tirou, irmãos, os altos e os postes ídolos de Judá. E no terceiro ano do seu reinado enviou seus principais príncipes, Ben-Rail, né, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para os ensinarem ali, né, nas cidades de Judá. Então, irmãos, ele fez uma coisa correta de enviar esses homens para ensinarem as escrituras, para ensinar as leis, porque Judá estava sem o verdadeiro Deus, estava sem conhecimento de Deus. Aí ele enviou essas pessoas para ensinarem, né, nas cidades de Judá. Então, com eles estavam também os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Então eles ensinaram ali em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. E percorreram todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. Mas será que nós estamos ensinando também para a nossa geração de hoje? Será que nós estamos levando a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, as palavras de Deus no coração das pessoas que estão sendo escravizadas muitas vezes, sem o conhecimento, sem o verdadeiro Deus? Isto é a pergunta que fica aqui no ar para nós. Será que nós estamos fazendo a coisa correta? Então, amado, veio ali no versículo 10, veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em redor de Judá e não guerrearam contra Josafá. Então, quando eles viram que Josafá estava fazendo as coisas certas, eles temeram, certo? Eles temeram lutar contra Josafá porque sabia que quem estava com ele era o Deus Todo-Poderoso. Então, alguns dentre os filisteus, né, eles traziam ali presentes a Josafá, prata como, né, tributo, e os árabes também lhe traziam rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Vejam só, foi coisas que extraordinárias. Então Josafá cresceu e se engrandeceu sobremaneira e edificou ali, né, fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Teve também grande quantidade de suprimentos nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém.
Este é o número deles, segundo a sua família em Judá, eram comandantes de 1000 e chefe de Adná. Veja só, 300.000 homens, 300.000, com ele 300.000 homens valentes, homens valentes, não era homem qualquer. Então depois dele o chefe Joanã, e com ele 280.000, né? Depois dele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se ofereceu, e com ele 200.000 homens valentes. Somando aqui, 300, 580, né? Mais 400, 900 e poucos homens. E depois dele também Josabade, e com ele 180.000 homens armados para a guerra. Esses estavam no serviço do rei afora, os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Pessoal, fora os que o rei tinha posto. Você veja só, 1.800 homens. Vamos pôr aí 1.160 homens. 1.160 homens. Mais outras quantidades aí que a gente não sabe quantos que estavam aí com das cidades fortificadas, mas bastante gente. E esse né, Josafá, ele saiu com todos esses homens, né, ao encontro de Acabe. Então a gente vê ali que Micaías, né, no capítulo 18, ele já profetiza contra Acabe. Então o Josafá, ele chegou com esses 1.160 homens, né, fora os das cidades fortificadas. E você vê que Josafá, que Acabe tinha preparado um banquete para Josafá e com todos esses homens. Será que o homem tinha glória, tinha riqueza, né? O Acabe, ele preparou, né, para todos esses homens alimentos para todos eles comerem, se alegrarem ali, né? Fizeram aquela festa. Aí agora, no capítulo 18, nós vemos que Josafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe, né? Ele casou com a filha de Acabe e ao fim de alguns anos, Acabe ele foi ter com ele a Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, né, para ele e para o povo que vinha com ele. Então, mais de 1.160 homens estavam ali com Josafá, e Acabe fez esse banquete para todo, tanto para Josafá como para os homens que vinham com ele, né? Então, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Já naquela época lá eles faziam esta aliança, né? Se casavam, era um pacto aí político que eles faziam para que quando tivesse guerra contra um, o outro fosse ajudá-lo. Era obrigado a fazer isto. Então Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: com certeza, como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo, iremos sim contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e lhes perguntaram: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixaremos de ir? Responderam eles: sobe, pois Deus o entregará nas mãos do rei. Você vê que todos os profetas falavam as mesmas coisas e eram aquelas profetadas todas, e Acabe só observando. Então perguntou ainda Josafá, né? Josafá só observando ali. Aí Josafá perguntou: não há ainda aqui profeta algum do Senhor? Por que ele fala isso? Porque ele percebeu que aqueles 400 ali eram profetas de Acabe e não do Senhor. Há algum profeta ainda do Senhor para que o consultemos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca ele profetiza coisa boa de mim, mas sempre má. E é Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: não fale o rei assim. Quer dizer, não se fala mal de um profeta até ver, né, até examinar direitinho se a sua profecia é de Deus ou não. Josafá, ele não era besta, então ele percebeu que ali havia uma tramóia naqueles 400
profetas ali que profetizavam a favor de Acabe. Então ele queria ver realmente o profeta do Senhor falar a palavra de Deus. Aí o versículo 8 vai falar que o rei, né, de Israel chama um oficial e disse: olha, traz-me aqui depressa a Micaías, filho de Iná. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de seus trajes reais, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás os sírios até todos os consumirá. Todos os profetas profetizavam o mesmo: sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías, ele disse: olha, há uma voz, os profetas predizem êxito para o rei, seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus colocar, o que meu Deus me disser, isto falarei. Aí vindo ali, né, o rei de Israel, o rei lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra ou deixarei de ir? Respondeu ele: subi e prosperareis, pois serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: olha, quantas vezes... O rei percebeu, né? O rei Acabe, ele percebeu que eu já tinha sido avisado, talvez pelo oficial que foi buscar ele, né? Talvez não, né? Com certeza a gente vê aqui que o oficial já avisou para ele: olha, todos estão profetizando a mesma coisa, seja tu como um deles. Fala, né, a mesma coisa que eles profetizaram. Aí Micaías chegou lá, usou de ironia e falou: vai lá, que Deus vai entregar em tuas mãos. Mas Micaías sabia, ele tinha a palavra real. Então o rei lhe disse: olha, quantas vezes te conjurei para que não me fales senão a verdade no nome do Senhor. Então ele conhecia Deus, ele conhecia que quando era o Senhor que falava ou não, mas ele ignorava, né? Ele ignorava o que os profetas falavam, porque ele só queria que profetizasse coisas boas a seu respeito. Aí foi então quando Micaías, né, responde aqui: olha, havia todo Israel dispersos pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então não tem dono. Acabe, provavelmente, aqui ele já estava vendo que Acabe iria cair. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que este não profetizaria coisa boa de mim, porém má? Disse mais Micaías: portanto ouvi a palavra. Olha, ainda teve um alerta, ainda teve uma tentativa de escapatória, mas ele não quis ouvir. Disse Micaías: portanto ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, o outro dizia de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu o persuadirás e prevalecerás. Sai e faz assim. Então, irmãos, todos aqueles que estavam ali profetizando eram espírito de mentira, porque esse espírito se apresentou e se ofereceu para descer e colocar palavras mentirosas na boca daqueles profetas. Será que hoje ainda existem pessoas que se emprestam a esse ponto de emprestar seus lábios, sua boca, para um espírito maligno, para mentir? Será que existe profeta ainda deste nível, a ponto de estar mentindo, falando uma palavra quando diz que o Senhor mandou, quando o Senhor não mandou? Agora no versículo 22, pelo que agora o Senhor, olha o conselho, agora o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses profetas, desses teus profetas, que não é do Senhor, né? Então o Senhor é quem falou
o que é mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Então Micaías, provavelmente ele tinha, né, a palavra verdadeira, mas ele mentiu, porque o Espírito estava, né, usando a boca dele para mentir juntamente com os 399, né, que ele seria o 400. Irmãos, isso aqui foi tremendo, né? E mesmo assim a gente vai ver que Josafá não deu ouvido a Micaías também, e ele foi com Acabe, quase lhe custou a vida. Se não fora pela misericórdia de Deus, pelo clamor que ele fez, o Senhor não teria livrado, né? Olha, respondeu Micaías: descobrirás no dia em que andares de câmara em câmara, falando para Zedequias, né? De câmara em câmara para te esconderes. Então ordenou o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Armon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem no cárcere e sustentai-o com pão e água até que eu volte em paz. Micaías foi corajoso. Micaías ainda insistiu. No versículo 27 ele disse: Micaías, se tornares em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Então o recado foi para todos, o recado foi dado. Foram porque quiseram a Ramote de Gileade, e ali Acabe é morto, né? Como nos versículos seguintes vai nos falar, né? Versículo 2 fala que eles subiram a Israel, né? O rei de Israel e Jeosafá, o rei de Judá, a Ramote de Gileade. É interessante que Acabe, né? Jeosafá, aliás, ele fez tanta questão de ouvir um profeta do Senhor. Os 400 não foi suficiente para ele, manda chamar Micaías. Micaías profetiza a verdade e ele mesmo assim ele vai com o rei. Por quê? Porque ele tinha um pacto, né, político, né, uma aliança política com Acabe. Ele era obrigado a ir, mas ele foi mesmo assim. Mas ele quase se deu mal. Vai nos dizer no versículo 9 que disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os trajes reais. Portanto, disfarçou-se o rei de Israel e entraram na peleja. Vocês perceberam aqui a falsidade desse rei Acabe, do sogro de Josafá, que ele falou assim: olha, eu vou me disfarçar como fosse um soldado comum e tu vai com os trajes reais. Sendo que a guerra era de Acabe, né? E ele pede para Josafá ir com os trajes real para quê? Para que Acabe se ferrasse, para que Acabe morresse, né? Eles perseguissem Acabe, porque a guerra era mais contra os reis. Ferindo os reis, acabavam-se a guerra e eles virariam ali escravos, né? Um dos outros. E assim sucessivamente. No versículo 30 a gente vê que o rei da Síria, eles deram ordens, aos egípcios, aos capitães dos seus carros, pelejai nem contra pequenos. Veja só, não era contra um soldadozinho, não. Por isso que eles acharam que Acabe era um soldado qualquer, porque ele estava sem traje real. Nem contra pequenos, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. E quem era o único que estava com trajes reais? Justamente Josafá. Por quê? Porque o seu sogro o enganara e queria que ele se ferrasse mesmo na guerra, que morresse, e não estava nem aí com ele, né? Então, vendo os capitães dos carros a Josafá, pensaram: este é o rei de Israel, pelo que se voltaram para atacá-lo. Agora vem o grande desfecho aqui, que foi que Josafá fez, mas Josafá clamou a quem? Ao rei de Israel? Não. Clamou para que eles não matassem ele? Não. Mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor Deus os desviou dele. Vejam só, então aqui ele clamou a Deus e foi isso que Deus quis ouvir. É isso que Deus quer ouvir da minha boca e da sua boca, o clamor a Deus, a confiança em Deus, certo? E nós voltamos ao Senhor, o Senhor está pronto para nos perdoar e nos guardar, nos livrar de qualquer mal que se levantar contra as nossas vidas.
Versículo 32 vai falar que, pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, né, assim, sem alvo nenhum, feriu o rei de Israel entre as juntas e a sua armadura. Disse o rei ao seu escudeiro: vira e tira-me para fora do combate. Estou gravemente ferido. Naquele dia a peleja cresceu, mas o rei de Israel sustentou-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde. Então, ao pôr do sol, morreu. Agora você vê aqui que a derrota foi tão vergonhosa para ele, que ele mesmo ferido, ele teve que assistir a batalha desde o começo até o final. E no final da tarde ele morreu. Porque Deus fez ele assistir a sua derrota, porque ele brincou com Deus, ele não acreditou no profeta, mandou prender o profeta de Deus, que o Senhor usara para dar a mensagem. Ele poderia estar livre? Poderia, mas ele assistiu a sua derrota até o final, vendo o povo perdendo, seu povo perdendo, até que os assírios venceram a peleja contra Acabe. E Josafá, aí no capítulo 19, nós vemos que Deus usa um profeta por nome de Jeú para repreender a Josafá. Josafá, rei de Judá, ele voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Então o vidente, como era chamado os profetas de antigamente, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e andar e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha, irmãos, isto aqui, amados, foi tão sério, porque Josafá, amado, ele se aparentou com Acabe, um rei ímpio que odiava o Senhor, como diz aqui o profeta Jeú o repreendendo. Devias tu, ele fala, devias tu ajudar, né? Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor. Então aquele povo, irmão, ele odiava o Senhor, não queria um compromisso com Deus, ignorava a mensagem do Senhor, ignorava a palavra, as leis do Senhor. E agora o rei, ele é repreendido pelo profeta Jeú e ele se arrepende. Lá em Provérbios 18, versículo 15, irmãos, vai falar que não é bom nós ter respeito à pessoa do ímpio. E foi isso que o rei Josafá, ele teve respeito a Acabe, que era ímpio e que odiava o Senhor. Se você voltar lá para capítulo 18, versículo 28, o qual nós estamos vendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, vai falar que subiu Josafá, né? Assim subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Ele fez esse pacto com Acabe. Ele foi com ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se arrependendo, o Senhor, né, o salvou. Agora, irmãos, como diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, né? Vai nos falar que o Senhor, ele viu uma coisa boa ainda em Josafá. No versículo 3 aqui do capítulo 19, vai nos falar de 2 Crônicas. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, pois tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscar a Deus. Isso aqui, irmãos, é o que Deus quer que o homem faça. Quando Josafá ele fez esta obra de buscar, colocou no seu coração de buscar ao Senhor, de fazer a limpeza ali, de tirar os postes ídolos, a idolatria, isto Deus se agradou de uma maneira tremenda. Como o Senhor fala lá para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 6 de Apocalipse, que
essa igreja ela foi repreendida, mas teve um elogio também no versículo 6 de capítulo 2 de Apocalipse, que falou: tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, quando não se tem, irmãos, quando não se tem respeita a pessoa do ímpio, mas quando você faz algo, Deus não é injusto, irmãos, para esquecer daquela obra que você fez, porque Deus, ele é poderoso, né, para estar, né, lembrando e te salvando no momento que você mais precisar. Hebreus, né, capítulo 6, né, versículo 10, vai nos dizer que Deus, irmãos, não é injusto. Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com ele o seu nome, para com ele, né, para com seu nome mostrastes, pois servistes e ainda serveis aos santos. Por isso que é bom você fazer algo que venha trazer a memória de Deus, né, nos momentos que você precisar. Deus, não vou dizer que com isto você está livre de passar por consequências, não, mas Deus, ele se lembra, e isso aí ainda vai, né, somar para que o Senhor te dê um livramento, né? Mas isso quer dizer que, né, que você não, fez um bem lá no passado, que você está isento de perder até a sua salvação. Não, isso aí você pode ainda, se você não vigiar até o final, você pode, né, estar se prejudicando contra isso aí, porque o que você faz não garante a sua salvação, mas Deus lembra, porque você foi fiel, você está sendo fiel ainda, fazendo a vontade de Deus, se arrependendo, né? Então Deus não é injusto, ele vê e ele te dá a recompensa. Foi aqui quando Josafá ele clama e Deus se lembra dele, né, do que ele fez no começo, e por isso Deus dá mais uma chance ao homem e ele se volta e se arrepende. E ali quando o profeta ali ele fala, ele repreende ao rei, o rei se arrepende, busca a Deus, né? E o Senhor, ele ouve, o Senhor, ele dá mais uma chance. Aí não ficou só nisto não, quando aqui no capítulo 20, conforme nós lemos nas leituras selecionadas aqui, a gente vai ver que Deus, ele faz com que Josafá, ele confesse, né? Esses males aí que ele fez e enviou ali agora, porque Deus tem pessoas reservadas para nos testar, para nos provar, e foi isso que ele fez com Josafá, né? Nesse momento ele enviou ali, foi Deus que enviou os moabitas, os amonitas, e os meunitas, né, quando foram ali contra Josafá. E ali Deus quis ouvir uma confissão direta de Josafá. Então, quando Deus também enviou até pessoas já destinadas a dar notícia, a dar o recado para Josafá de uma forma que o amedrontasse. E a Bíblia diz no versículo 3 do capítulo 20 que ele temeu e pôs-se agora a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Então ele veio aí, se arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele buscou ao Senhor Deus, e aí o Senhor nos livrou, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu livramento e a gente vê que foi uma grande vitória que Josafá alcançou, porque ele se arrependeu dos seus males, de ter feito essa aliança com o ímpio, de ter ajudado o ímpio, né? E ele voltou atrás e agora ele busca o Senhor, e o Senhor e perdoa seus pecados, né, e dá mais uma chance. E o final de Josafá foi maravilhoso, o fim dele foi vitória, foi radiante, porque ele buscou ao Senhor. Então pôs em pé, olha só onde foi que ele foi. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. Versículo 5 diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante
do átrio novo. Olha onde ele foi, justamente na casa do Senhor. Será que nós estamos passando por momentos difíceis, nós estamos buscando a Deus na casa do Senhor, ou nós estamos temendo e ficando churumingando pelos cantos e não estamos buscando a Deus? Irmãos, isso aqui é sério. É sério, Deus deixa pessoas para castigar o homem, para usar como um ferrão de correção para a vida do homem, como diz lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, né? Deus não destrói totalmente o inimigo, porque sabe que o homem vai ter um deslize, Deus vai usar justamente aquele inimigo para amedrontar as pessoas, se eles buscarem a presença de Deus novamente. Tá? Então Josafá, ele buscou o Senhor. Por quê? Porque esses inimigos aí, os amonitas, os meunitas eles vieram lá, os moabitas, né? Vieram contra Josafá. Foi uns que Deus deixou aí para testá-lo, para provar. E ele agora busca: Senhor, o Senhor lembra, Senhor, que a gente não fez mal, o Senhor mandou deixar esses homens, nós deixamos, e agora eles mesmos nos dão essa paga dessa maneira, querendo nos expulsar da terra e tal. E foi ali, irmãos, uma confissão tremenda que ele fez perante o Senhor, e o Senhor lhe deu livramento. Nós não vamos mais seguir aqui, mas nós vemos que a oração dele, no versículo 7, ele fala: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentaremos à tua presença diante desta casa. Onde ele estava? Na casa onde Deus fizeram a promessa, falando que se eles voltassem a Deus, né? Aí ele lembrou agora da profecia lá de Isaías, né, que é 43, versículo 26, que Deus fala: lembra-me, né? Deus fala lembrar, não é que Deus esquece, é uma força de expressão. E agora ele está orando, lembrando a Deus a palavra do Senhor. Será que nós estamos nessa confiança, orando e lembrando o Senhor? O Senhor prometeu isto, o Senhor prometeu aquilo. Olha aqui, que coisa linda: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua casa, diante desta casa que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Glória a Deus. Olha só que coisa linda, né? Então aqui ele busca a Deus, lembrando a Deus as suas palavras. Mas o versículo 10: mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, e de modo que que dele se desviaram e não o destruíram. Aí agora no versículo 11 ele fala: vê agora, Senhor, como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Mas por que Deus permitiu? Justamente porque, por causa da falta que Josafá ele cometeu. Aí Deus aqui estava mandando, porque Deus queria ver o arrependimento, a confissão com próprios lábios. Irmãos, e há muitas vezes Deus permite coisas em nossas vidas, não é porque Deus está nos punindo, não é porque Deus não nos ama, não, é porque Deus sabe que nós cometemos algo no passado, e hoje Deus quer que nós confessamos com nossos próprios lábios. Será que nós estamos confessando, ou estamos murmurando, estamos reclamando da situação, sendo que foi algo que nós fizemos lá no passado? Nós temos que nos arrepender, nos confessar diante de Deus, apresentar a palavra de Deus, né, para que o Senhor nos perdoe e nos guarde. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estão ali, não era simplesmente para dar o pago, não. Deus deixou justamente esse povo porque sabia que iria usá-los como repreensão para a vida de Josafá nesse momento oportuno. E foi aqui que o Senhor, ele usou estes homens aqui, o qual ele deixou na terra para testar a fé de Josafá.
Deus fez esse teste com vários, só que muitos foram reprovados, não quiseram, né, continuaram como Asa mesmo, o seu pai, né, de Josafá, continuou confiando em Deus, em vez de confessar e pedir perdão, não, ele continua confiando no homem. Maldito é o homem, como diz lá em Jeremias, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então nós temos que confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem muitas coisas aqui que nós poderíamos estar mencionando aqui, mas nós vamos parar por aqui porque a hora já tem se passado. Mas que Deus abençoe a sua vida, que quando vier essas provas, essas lutas, essas adversidades na sua vida, é porque Deus quer ouvir uma confissão da sua boca. Deus quer ouvir você clamar a Ele com fervor, assim como fez Josafá e foi ouvido. O Senhor livrou na guerra e ele voltou em paz para casa, e agora o Senhor está trazendo à tona tudo aquilo que ele praticou, que ele fez, né? Que é o pacto que ele fez com o ímpio, de ter ajudado o ímpio, e Deus agora ele fez ele confessar com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nos arrepender e voltar para o Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, um forte abraço a todos vocês que estão nos assistindo, e que Deus abençoe em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?